Então, tem uma introdução aqui sobre o modelo de regressão logística. E, claro, né, eu tirei isso do material que eu tenho de modelos lineares generalizados. Então, a gente fala de resposta binomial, né, como o caso mais geral, mas claro que aqui a gente vai estar falando da resposta Bernoulli, né? Então, a gente tem esse caso aqui, modelo de regressão logística. Vocês conseguem enxergar, tá? Esse tamanho ele é muito pequenininho, né? O que é o modelo de regressão logística? Então, eu tenho uma resposta que ela assume 1 ou 0, né? 1 se o indivíduo I possui uma determinada característica, o 0 caso contrário. E aí eu vou supor que a probabilidade de y dado xi é uma π de xi, por exemplo, que a probabilidade de y assumir 1 é π, né, dado xi, ou probabilidade de y ser igual a 0, dado xi, é 1 menos π, tá? E a gente modela, nesse caso aqui, o logito, né, ou seja, o log de π de x dividido por 1 menos π de x é igual a alfa mais beta x. Por que é π de x? Porque no modelo de regressão logística, ele permite que cada observação tenha um π diferente, ou seja, que ao longo dos x eu posso ter um π também variando a probabilidade de sucesso, tá? Então, suponha que x igual a 1 indique se o indivíduo I possui um fator de risco para uma determinada doença, indicada por y igual a 1, e que foram observados N1 indivíduos com a presença desse fator e N2 indivíduos sem a presença desse fator, ou seja, nesses indivíduos o x é igual a 0. Aí que eu tinha falado para vocês na aula passada da chance, né? A chance ela é uma razão de probabilidades. Ela é a razão da probabilidade do positivo pela probabilidade do negativo, tá? Então, para indivíduos que possuem esse fator de risco, a chance de desenvolvimento da doença fica π de 1 sobre 1 menos π de 1 igual a exponencial de alfa mais beta. O x é 1 aqui, então exponencial de alfa mais beta. E a chance do desenvolvimento da doença no indivíduo com ausência do fator seria π de 0 dividido por 1 menos π de 0, que é somente exponencial de alfa. E a razão de chances, né, que seria, então, comparar a chance do indivíduo que tem a doença em relação à chance do indivíduo que não tem a doença, seria somente exponencial de beta. Então, dessa forma aqui, a gente consegue interpretar os betas estimados lá no modelo de regressão, tá? A gente pode estender para a regressão linear, para a regressão logística múltipla, mas a gente não vai entrar muito em detalhes aqui, porque isso não é o foco nosso hoje, tá? Fica do mesmo jeito, o logito vai ser modelado como beta 0, mais beta 1x, mais beta 2x, mais beta pxp, tá? E aqui a gente vai falar não da qualidade do ajuste, mas da qualidade da predição. Então, a qualidade da predição, eu coloquei aqui, porém, isso daqui para classificação só dá certo de usar porque é 1 e 0 que a gente usa para codificar. Porque o correto seria a gente calcular a taxa de erros, tá? Então, eu vou até colocar aqui, ó, a taxa observada de erros e olhar para a matriz de confusão, a curva ROC, a área sob a curva, depois a gente vai ver todos esses métodos, tá? Então, aqui, eu estou sugerindo para vocês olharem esse material que tem para olhar o GLM, tá? Mas a gente vai fazer uma aplicação aqui considerando os dados. Sabia que ia ter coisa para corrigir?
não peguei a amostra, não, porque a amostra não ficou muito bom, assim, quando eu fiz, eu acho que essa amostra precisa ser recalculada. Eu peguei aquele arquivo de dados, _banco.csv, que eu já usei em outras ocasiões, mas eu acho que aqui com vocês, eu não lembro se eu já cheguei a usar. Talvez, para quem fez visualização e exploração de dados, a gente falou lá, tá? É uma base de dados artificial que eu criei, que tem essas informações. Cliente, identificação de cliente, sexo, feminino ou masculino, que, se eu não me engano, está codificado como 0 ou 1. Depois a gente vê a idade do cliente, o tipo de empresa que ele trabalha, salário, saldo em conta corrente, saldo em poupança, saldo em investimento, devedor no cartão. E, no final, a variável de maior interesse, se ele está classificado pelo banco, por exemplo, como inadimplente ou não. Ou seja, ele está classificado como 1 ou 0. Tá? De acordo com regras pré-estabelecidas. Então, deixa eu só passar essa célula aqui para baixo, para ficar junto. Eu vou carregar os pacotes, depois eu tenho que voltar para ver se eu usei todos eles. Mas eu estou usando, por exemplo, o sklearn para fazer a divisão de base em treinamento e teste, o Seaborn para fazer alguma visualização. São os pacotes que a gente usa, a gente está até acostumado já, né? Esses dados, eles estão nesse link aqui, lá no GitHub. E essa base de dados aqui tem 10 mil linhas, tá? Para fazer o modelo de regressão logística e o KNN, eu vou pegar só 2 preditoras, tá? Que eu selecionei previamente com uma análise, na verdade, é um aqui, que é uma matriz de correlações. Mas eu tenho uma coisa importante para falar, olhando para esse pair plot aqui, que é o seguinte. Opa! Então, eu tenho características nessa base de dados que elas nem sempre nos ajudam. Uma delas é que eu tenho dados desbalanceados de zeros e uns, e isso é uma coisa muito comum de acontecer, né? Você ter bem menos uns do que zeros na sua base de dados. E outra coisa é algumas variáveis com excesso de zeros, tá? Então, por exemplo, aqui o saldo em conta corrente, não, na verdade, saldo em poupança tem excesso de zeros, o saldo, devedor de cartão também tem um excesso de zeros aqui. Isso vai atrapalhar um pouco, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Para começar, eu nem sei, eu nem voltei depois para ver se eu tirar isso daqui, se ele vai ficar bom ou não. Acho que é um teste que a gente pode fazer. E eu pretendo usar essa base de dados com outros métodos depois, para a gente ver como que a gente vai conseguindo melhorar esses métodos preditivos. Tá? Então, eu considerei aqui só os dados que tinham algum valor devedor no cartão. Tá? Então, eu estou considerando aqui um subconjunto de clientes. Tá? Eu estou considerando só os clientes que têm saldo devedor no cartão diferente de zero. Tá? Depois a gente pode rodar de novo tirando isso para ver se vai dar muita diferença realmente. E aí eu fico com 8.323 observações. E a princípio, eu não estou mexendo com os dados desbalanceados, eu estou deixando desbalanceado mesmo. É possível que os modelos não fiquem muito bons. E aí eu vou depois falar de algumas possíveis soluções para vocês. Tá? Esse problema de desbalanceamento, ele acontece bastante quando você tem dados de fraude, tá? Porque a maioria das transações não vão ser classificadas como fraude, só a minoria que vai ser, né, fraude. E esse desbalanceamento geralmente é bem pesado, bem mais pesado do que esse que tem aqui, tá? De inadimplente também, né? Porque o banco, ele não espera que grande parte dos clientes vão pegar um empréstimo e ficar devendo. Então, geralmente, a base de inadimplentes vai ter um número bem menor de inadimplentes do que de adimplentes também.
De churn, eu não sei falar para vocês de cabeça se as bases têm muito... Depende do produto, né? Porque, sei lá, você pode ter um cartão de crédito que a maioria das pessoas nunca vai cancelar, ou você pode ter um cartão de crédito que as pessoas percebem logo de cara que não presta, já abandonam de uma vez, né? Então, acho que depende muito da base, no caso de churn e do produto, tá? Então, aqui, eu acho que eu não rodei, né? Essa daqui eu não rodei, certo? Então, eu vou fazer uma divisão da base em treinamento e teste aqui, usando o Train Test Split, separando 80% da base para fazer o treinamento e 20% para fazer o teste, tá? E aqui, ó, eu tenho o código para fazer o ajuste do modelo de regressão logística com duas preditoras e eu escolhi como o salário e o devedor do cartão. Essas duas eu também vou usar para fazer o KMN. Eu estou usando duas de propósito para a gente conseguir enxergar a superfície de decisão do KNN, que daí eu vou colocar uma variável aqui e vou classificar, representar com cores diferentes cada uma das categorias, inadimplente ou adimplente, tá? Então, aqui, os dados de treino, eu vou colocar em preditoras e respostas, só porque eu estou chamando assim lá no modelo de regressão logística, tá? Aqui eu estou usando as preditoras, então, as duas. E como que eu ajusto o modelo de regressão logística? Então, né, no pacote Stats Models, tem a função GLM, que vai fazer ajuste para qualquer modelo linear generalizado, ou seja, com resposta nas famílias binomial, Bernoulli, Poisson, gama, normal, binomial negativa, tá? Então, ele faz um número grande aqui ele tem um número grande de possibilidades de acordo com a sua variável de resposta, tá? Então, a gente vai ajustar dessa forma, Stats Models, que eu chamei de SM, GLM, resposta e preditoras, você tem que escolher a família, e aqui você poderia escolher também a função de ligação, tá? A função de ligação, ela é aquela função que vai relacionar o parâmetro do seu modelo, no caso o π, que é a probabilidade de y ser igual a 1. Eu coloquei a Logito, que é a default do modelo de regressão logística, tá? Mas tem outras, se vocês quiserem testar depois, ó, tem a Probito, tem a Cochito, tem log, ligação log-log, tem ligação complemento log-log. E aí, assim, a gente poderia fazer até uma bateria de modelos aqui para ver qual que faz a melhor predição, tá? Eu não vou colocar o link aqui, eu vou deixar Logito mesmo. Então, aqui, eu estou atribuindo para esse elemento RS o ajuste do modelo, né, que é esse GLM underline binom, e aí eu coloco o ponto fit aqui, ele vai me dar esse ajuste aqui, tá? Então, olhando para esse ajuste, eu tenho várias informações aqui, log verossimilhança, o deviance, achei que eu tinha o AIC, mas aparentemente aqui não aparece. Mas, assim, se a gente fosse fazer o ajuste com enfoque inferencial, a gente ia olhar aqui para os valores dos coeficientes e para o valor P, que indica a significância desses coeficientes. Tá? Então, como aqui o valor P é bem pequenininho, sugere a significância estatística desses coeficientes aqui para predizer a inadimplência. Tá? Isso aqui, ó, lá tem que resposta e preditoras, eu tinha pego a base de treino. Tá? Então, eu estou fazendo um ajuste com a base de treinamento e depois eu vou fazer a predição com a base de teste. Tá? Tem duas coisas que eu vou fazer aqui, que é o seguinte, o que vai ser esse res.predict do x-teste? Deixa eu mostrar para vocês aqui como que vai ser. Peguei as bases de teste, se eu fizer res.predict e base de teste, o que ele vai me devolver? Ele vai me devolver a probabilidade de inadimplente, né,
para cada um dos clientes na base de teste, que no caso tem 1.665 clientes, tá? Quem for trabalhar com esse tipo de modelo logístico, modelo que o pessoal há muito tempo chamava de credit score, behavior score, com regressão logística, vocês vão ver que, olhando para essas probabilidades aqui, o que você pode fazer com elas? Você pode ordenar elas e aí você vai ter, se ordenar de forma decrescente, você vai ter o primeiro cliente como o mais provável de se tornar inadimplente da sua base de teste, tá? E a menor probabilidade, o cliente com menor probabilidade de se tornar inadimplente. Só que aqui, como a gente quer um problema de classificação, eu vou pegar um ponto de corte. Quem tiver com a probabilidade acima daquele ponto de corte, eu vou chamar de 1. Quem tiver abaixo, eu vou chamar de 0. E esse ponto de corte, ele vai depender bastante do balanceamento dos dados, tá? Então, aqui, por simplicidade, eu vou definir o ponto de corte como 0,5. Quem tiver com probabilidade acima de 0,5 de se tornar inadimplente, eu vou classificar como 1. E quem tiver abaixo de 0,5, eu vou classificar como 0, tá? Porém, estejam avisados que esse 0,5 aqui, ele pode variar bastante de acordo com o produto que você está trabalhando ou com as características da base de dados. E aí eu fiz desse jeito aqui, tal, que o predito, ele vai ser 0, 0, 1, 0, se o cliente foi classificado como provável inadimplente ou não, tá? Deixa eu ver se eu chamei aqui de Y. Eu vou chamar de Y predito essa predição que eu fiz aqui que dá a probabilidade. Então, esse Y predito me dá a probabilidade e esse predito, que eu poderia chamar de classificação predita, alguma coisa assim, vai me dar 1 ou 0, tá? E aí, nesse caso, como eu falei para vocês, a gente poderia calcular o erro quadrático médio, porque nesse caso faz sentido você olhar para 1 menos 0 ao quadrado, somar todo mundo e tirar a média. Porém, na maioria dos problemas de classificação, a gente vai olhar mesmo para a matriz de confusão, para a curva ROC, tá? Se você quiser usar o cálculo do erro quadrático médio, tá aqui, tá? Tem um outro modelo que eu fiz aqui embaixo, que é colocando o intercepto, tá? Porque naquele modelo lá, ele não tinha o beta 0, né? Aí eu fiz um outro modelo aqui só para mostrar para vocês como que a gente faria um modelo com intercepto. Eu já nem lembro de cabeça qual que é melhor, com ou sem intercepto. Mas eu coloquei uma coluna de uns aqui, e aí ela pode entrar aqui como um preditor, como uma coluna aqui de predição também, e isso vai me dar o intercepto, tá? Eu não vou rodar agora. Eu vou deixar o Y predito lá para a gente poder comparar com o KNN, mas depois, em caso, vocês podem executar o modelo com intercepto também, aí vocês veem qual que é melhor, tá? Então, se eu rodar esse daqui agora, o predito 01, é que eu tinha chamado de predito 01, né? Deixa eu chamar de predito 01 lá em cima também. Então, o predito 01, ou seja, não a probabilidade estimada, mas a classificação em 0 e 1. Eu vou pular algumas células aqui e eu vou olhar aqui para a matriz de confusão. Tá? Um teste. Vocês notem que assim, não está muito bonito, né? Esse notebook precisa melhorar bastante. Isso daqui, ele vai retornar. São problemas que eu tive ao longo do dia, né? Quando eu estava fazendo esse notebook aqui, e aí depois eu vou melhorando ele para vocês. Bom, essa daqui é a matriz de confusão, tá? Notem que aqui está trocado, né, o 0,1 em relação ao que eu tinha colocado aqui na lousa, mas a gente pode interpretar da mesma forma.
Então, aqui eu tenho os clientes que são mesmo inadimplentes, nessa linha aqui. E dos clientes que são inadimplentes, o modelo só classificou como 163 em 522. Então, notem que esse modelo está ruim, né? Ele precisa ser melhorado, tá? E dos que não são inadimplentes, que são 1.143, o modelo classificou como 0, 1.093. Então, quer dizer, a sensibilidade, que é a taxa de positivos que eu detecto, ela está baixa, e a especificidade, ela está alta, que é o número de negativos que eu detecto, tá? Olha como está a curva ROC desse modelo. Então, como eu falei para vocês, né? O False Positive Rate é o FPR e o True Positive Rate. Então, True Positive Rate, isso daqui é a sensibilidade e esse daqui é a especificidade. Então, notem que ele está com a sensibilidade baixa, tá? Vamos fazer o K vizinhos mais próximos para a gente poder comparar. Eu acho que não dá tempo da gente fazer. O K vizinhos mais próximos tem código dele em alguns pacotes. Tá? Aqui eu estou usando o sklearn, mas tem outros. Tá? Então, como que eu faço? Aqui eu vou pegar as mesmas variáveis, na verdade, aqui eu peguei a mesma base de treinamento e teste. Gente, isso é importante. Quando você for comparar dois modelos ou mais modelos, é importante que vocês peguem a mesma base de treinamento e teste, tá? Para poder comparar. Ou se você for fazer o cross-validation, por exemplo, pega o mesmo número de dobras, pega as mesmas dobras, pega os mesmos dados, tá? Se vocês forem fazer algum estudo de simulação também, é sempre importante para comparar métodos, sempre pegar os mesmos dados, tá? Então, eu estou pegando os dados de treinamento, salário e devedor do cartão e dados de... isso. E o Y de treinamento, o inadimplente. E daí os dados de teste, os mesmos dados, tá? Para usar nessa biblioteca, o KNN, deixa eu até colocar aqui, sugerido do FACEL e outros, 2022, acho, eles sugerem fazer o Standard Scaler, tá? Eu não testei sem essa padronização. Vocês podem fazer sempre para ver se ele fica bom ou não, se ele fica pior, tá? Mas eles sugerem fazer essa padronização antes de aplicar o KNN. Para mim faz sentido aplicar a padronização, porque assim, as variáveis elas estão em magnitudes diferentes. Aqui, o salário e o devedor do cartão até que não está tão longe um do outro, porque os dois estão em reais, etc. Né? Mas eles podem estar com magnitudes muito diferentes. Se você for trabalhar com distância de variáveis com magnitudes muito diferentes, o que acontece? A variável que tem uma variabilidade maior vai puxar mais a distância, tá? Então, você traz todo mundo para a mesma escala e aí você aplica os métodos baseados em distância, tá? Nesse sentido, usar a distância de Mahalanobis, ela vai ter uma vantagem porque ele já padroniza pela variância dos dados, pela inversa da variância dos dados, tá? Mas, enfim, vamos fazer desse jeito aqui, depois a gente vai melhorando, ver se a gente consegue melhorar essas predições, tá? Então, aqui, como que ele vai... Aqui, isso é uma coisa que eu não fiz. Eu não fiz porque, na verdade, lá não precisa, né? Na regressão logística. No KNN, a gente tem que escolher o K. Então, eu estou colocando aqui uma grade de valores para o K e eu estou olhando qual K que leva ao melhor percentual de acertos, tá? Então, eu estou colocando uma grade aqui
de 1 a 19, né? Aí, para aquele I, esse I vai ser o K, eu vou fazer, então, o K Neighbors Classifier do I, ou seja, com I, vizinhos mais próximos. Aí eu faço o ajuste usando a base de treinamento, e aí eu calculo a taxa de acerto tanto para a base de treinamento quanto para a base de teste. Tá? E aí depois eu vou guardar isso, então, em teste underline scores, e é esse que eu vou usar para escolher o K. Tá? Então aqui, ó, eu estou colocando qual foi a melhor taxa na base de treinamento, mas isso não importa muito, o que importa mais para mim é a melhor taxa de acertos na base de teste, que nesse caso aqui foi 76%, com K igual a 13 ou 14. Tá? Se eu quiser olhar nessa grade, como que ficou aqui os scores na base de treinamento e de teste, então notem que na base de teste, ó, eu vou melhorando aqui a minha taxa de predição, e no 13, 14, eu obtenho as melhores taxas de acerto aqui para o KNN, tá? Então, aqui, ó, para cada I, ele vai colocar um valor que seria o K, poderia ter chamado de K aqui, tá? E aí eu escolho um para tomar aquele como o meu classificador KNN. Então, fixei como 14, e aí é esse que eu vou ficar, tá? Então, KNN vai ser K-Neighbor, K-Neighbors, classifier com 14, faço o ajuste na base de treino e faço a classificação para a base de teste, tá? Esse código aqui, ele me dá uma superfície de decisão que, claro, para a gente é fácil de fazer aqui quando eu tenho só 2 preditoras, né? Então, aqui, ó, eu vou... eu não tenho uma legenda aqui, mas eu acredito que o roxo seja o 0, né? Que eu tenho muito mais na minha base de dados. Precisava depois dar uma checada aqui, tá? Mas é assim, ó, notem que o roxo ele está muito mais para baixo aqui e o amarelo está muito mais para cima. Uma desvantagem de fazer a padronização das variáveis é que a gente perde a referência aqui, né? Porque essas variáveis que estão aqui na ordenada e na abscissa, eles estão padronizados, tá? Mas um ponto aqui eu vou classificar como o roxo. E um ponto aqui em cima, nessa parte da superfície, eu vou classificar como o amarelo, que deve ser aqui o inadimplente. Tá? Então, claro, se a gente tivesse um número maior de preditores, a gente não ia conseguir fazer essa visualização aqui dos vizinhos mais próximos. Aqui a gente tem a matriz de confusão, e aí, ó, eu tinha 522 positivos. Notem que o KNN ele performou um pouquinho melhor do que a regressão logística, tá? Eu tinha 522, eu tinha conseguido 163 classificações positivas dentre as 522, tá? E eu tinha 1.093 classificados corretamente no negativo, eu piorei um pouquinho, mas pouca coisa, né, na classificação dos negativos pelo KNN, tá? A curva ROC, então, notem que ele aumenta um pouquinho a sensibilidade, né? E, bom, aí a gente teria que fazer... aqui tá 11, 14, tá? Eu tinha feito com 11 antes. Então, a gente teria que colocar aqui uma curva sobre a outra, mas, aparentemente, o KNN, nesse caso, está performando melhor do que a regressão logística, tá? Bom, outras possibilidades. Então, vocês poderiam colocar mais preditores, tanto na regressão logística,
quanto no KNN, tá? Você só não vai conseguir observar lá aquela superfície de decisão facilmente um número maior de preditores, mas a gente pode colocar um número maior de X e ir tentando melhorar as predições nesse modelo, tá? Quem quiser brincar com isso aí, eu sugiro algumas coisas. Então, por exemplo, considerar uma amostra um pouco mais balanceada entre inadimplentes e adimplentes, para ver se melhora um pouco a regressão logística e também o KNN, tá? E aí, na aula que vem, então, a gente vai ver outros métodos que são extensões do KNN, né? Colocam pesos, então ele não faz simplesmente a média, ele faz uma outra conta ali e dá mais possibilidades para a gente de fazer a classificação. E aí depois, os próximos que a gente vai ver, eu vou ver se eu consigo pelo menos disponibilizar um notebook com análise discriminante linear também, para a gente ir fazendo, construindo nossas ferramentas. E logo a gente vai ver a árvore de decisão também e a árvore de regressão, tá? Que são métodos que dão uma interpretação legal também, você consegue ir percorrendo a árvore de acordo com os preditores que você tem, tá? É uma técnica que ela tem mais interpretação do que o KNN, por exemplo, que é só baseado na distância e pronto. Bom, pessoal, por hoje era isso. Eu já vou colocar no GitHub esse daqui, sabendo que depois a gente pode melhorar ele, tá? Então, lembra que a gente tinha feito uma análise aqui de um problema de classificação binária, né? Para aqueles dados do banco. E aí a gente tinha feito um modelo de regressão logística, só que eu estava calculando com erro quadrático médio, tá? Nesse caso de 0 e 1, pode até fazer algum sentido você usar o erro quadrático médio, mas o mais correto seria usar a matriz de confusão, a curva ROC e a acurácia, tá? Depois a gente fez com KNN também. E aí eu coloquei aqui para vocês os códigos para calcular a acurácia, a precisão, o recall e o F1, e a precisão para a classe 1, a precisão para a classe 0, tá? E agora eu não lembro se eu coloquei aqui para regressão logística também, mas, enfim, tem os códigos aqui. A única coisa que ele vai usar é o predito, a classe predita e a classe realmente observada na base de teste, tá? Então, depois vocês podem comparar esse modelo de regressão logística. Aqui, no caso, ele tem uma precisão parecida, né, para a classe 1, mas o recall para a classe 0, ele é bem maior, tá? E aí, se você for considerar o F1, então, para a classe 1 vai ficar baixo, para a classe 0 vai ficar um pouco mais alto, tá? E só para falar para vocês que eu disponibilizei esses códigos lá. E eu disponibilizei também, vou falar rapidamente aqui, porque é basicamente a mesma coisa, né? Só que para várias classes, o KNN para os dados íris, né? Em que a gente tem 3 possíveis classificações aqui, né? 3 possíveis rótulos para cada observação. E aí aqui eu fiz, então, alguns códigos daqui vieram da Facel e outros, tá? Que é o livro Inteligência Artificial, Abordagem de Aprendizado de Máquina. Inclusive, aquela superfície de decisão. Então, aqui no Pairplot, né, a gente já pode dar uma olhada em como estão distribuídos os dados. Esses dados são os dados íris originais, não são aqueles que eu introduzi outliers, tá? São os originais. E aqui a gente já vê que tem uma diferença aí nas classes, né, em relação às preditoras, tá? Depois, quando eu falar do Naive Bayes, eu vou fazer essa aplicação de novo, porque para mim vai ser importante olhar para essas distribuições aqui lá no Naive Bayes, tá? Porque a gente vai classificar em uma classe ou em outra de acordo com a distribuição das preditoras dado Y.
Tá? Então, aqui ó, dá para ver que aqui eu tenho pouca discriminação, né, entre as classes, considerando a segunda variável, que seria essa largura da célula. Aqui eu tenho um pouquinho maior, né, a discriminação. Aqui, por exemplo, eu tenho uma separação bem maior, né, se eu considerar essa última preditora aqui, né, a largura da pétala, indicando cada uma dessas classes. Tá? Eu segui o livro aqui, eu usei só duas preditoras, que são a largura da sépala e o comprimento da sépala. Vocês podem alterar isso daqui, considerar outras, pelo menos para vocês fazerem a visualização. Tá? Então, aqui eu tenho 3 variáveis sendo observadas, né? 2 que são contínuas e uma que é discreta, que é qualitativa, que é a espécie. Tá? E é justamente a espécie que eu quero classificar com base na distância, aqui no caso, estamos começando com KNN, a distância de uma nova observação aos seus K vizinhos mais próximos. Tá? Então, eu vou passar meio rápido aqui, porque a gente já fez, né, na aula passada e não muda muita coisa, né? Eu só não lembro se eu usei o mesmo código aqui e lá, porque o KNN ele está implementado em várias bibliotecas diferentes, tá? Então, você pode usar esse K-Neighbors Classifier, definir um número de vizinhos aqui, e aí você vai entrar com X de treinamento, X de teste, X de treinamento, desculpa, Y de treinamento, e aí vai aplicar, né, aquele classificador para fazer a predição na base de teste. Então, assim, se eu quiser colocar as 4 variáveis aqui nas preditoras né, no caso do X de treinamento, posso colocar as 4. Tá? Você pode colocar quantas você quiser aqui. É que aqui, para fazer a visualização, vai ficar mais fácil visualizar com 2 no treinamento. Por isso que eu estou colocando aquelas 2 no treinamento. Tá? E aí ele vai classificar, então, e vai atribuir para esse Y, underline prédio, as classes preditas, né, de acordo com os 5 vizinhos mais próximos. Tá? Então, esses 5 aqui você pode mudar também e ver como que altera, por exemplo, a acurácia, né, o número de acertos percentual que você tem se você mudar o número de vizinhos. Tá? Esse códigozinho aqui, que é lá da Facel e outros também, ele vai desenhar para a gente uma superfície de decisão. Né? Então, basicamente, o que ele está fazendo aqui é um grid de valores de x e de y, de uma preditora e da outra, e daí ele faz a predição para aquele pontinho do grid, tá? E aí depois ele vai, então, desenhar aqui esse limite aqui, né, de onde eu vou predizer em uma classe, na outra e na outra, tá? E aí aqui o cálculo da acurácia, então, para acurácia você precisa comparar, né, nada mais é do que fazer essa soma do número de acertos dividir pelo total, pelo len aí, né, do comprimento do y teste, do y prédio, assim, mesmo, né, você vai ter, então, 70% de acurácia nesse caso, tá? Se vocês quiserem, mudem o número de vizinhos, coloquem 3 vizinhos, vocês vão ver que com 3 vizinhos, eu já fiz, né? Mas eu não estou rodando ele aqui, com 3 vizinhos ele vai melhorar um pouquinho a acurácia, tá? Você pode colocar com um vizinho, aí você vê como que você vai mudando, né, a acurácia de acordo com o número de vizinhos, o número de vizinhos que você vai colocar, tá? Aqui eu não fiz a escolha por validação cruzada, mas a gente poderia fazer a escolha do número de vizinhos também por validação cruzada, tá? Depois eu vou, porque a gente vai ver outros métodos agora baseados em distância, e eu ainda não coloquei os códigos do Nadarael Watson, aí depois eu vou colocar, e eu aproveito e coloco também essa escolha do número de vizinhos por validação cruzada, tá?